Sabe qual é um grande erro aí, um erro silencioso que destrói os relacionamentos e que as mulheres fazem sem perceber? Não tem nada a ver com falta de beleza, tempo de casamento, nada disso, não tem nada a ver com rotina, não tem nada a ver com os filhos, enfim. É algo muito simples e é ali do dia a dia que a mulher vai fazendo sem perceber que isso está destruindo a própria relação com as próprias mãos. Então hoje a gente vai falar sobre isso, então o vídeo é sobre relacionamento, feminilidade. E antes, né, deixa eu me apresentar, seja bem-vinda, me chamo Adriana. Aqui no canal a gente fala sobre relacionamento, feminilidade, sobre espiritualidade, enfim, tudo que a gente precisa para viver uma vida mais leve, relacionamentos mais saudáveis. E como de praxe, eu sempre peço para vocês anotarem. Pega papel e caneta para que tu possa realmente anotar as coisas que a gente vai conversar aqui. E hoje a gente vai falar sobre a tendência natural de toda mulher de querer corrigir, de querer mudar o marido, né? Olha que loucura isso. Porque os homens, eles olham para as mulheres e eles dizem assim: ah, essa aqui eu gostei, não gostei, e eles querem a mulher como ela era lá no começo. E a mulher não, a mulher ela olha para o homem e ela diz assim: ah, isso aqui eu vou mudar, aquilo ali eu vou mudar, e, enfim, ela olha para o homem entendendo que ela vai mudar alguma coisa no homem, e o homem ele olha para a mulher achando que ela não vai mudar. E assim fica, e assim caminham homens e mulheres aí na vida dentro dos seus relacionamentos. Vai dizer que não é assim? É assim, né? É assim, a gente é desse jeito aí, querendo todo o tempo fazer com esse pensamento de eu vou mudar o homem. Gente, isso não existe, isso é um erro, né? E olha, mas falando sério, assim, olha que erro perigoso, assim, ó. Quando as mulheres elas entram nesse lugar de eu quero corrigir, eu quero controlar, eu quero cobrar, eu fico reclamando o tempo todo. Ah, não, mas ele pode mudar isso aqui para atender melhor aí as minhas necessidades. Gente, não é assim que funciona, mulher amada, não é assim. Né? Porque olha só, lá no começo da relação, o que toda mulher quer? Ela quer atenção, ela quer ser amada, ela quer ser ouvida, ela quer ser escutada. E aí, na medida que as coisas vão acontecendo, desgastes naturais ali da relação, coisas que vão acontecendo, as dificuldades, aí vem alguma mágoa, ou muitas mulheres têm o medo de perder o controle, e aí elas vão começar a entrar nessa dinâmica aí de querer controlar e de querer mudar. Só que uma coisa que a gente precisa entender, muito básica, assim, ó, da essência, da natureza dos homens e das mulheres a mulher, ela sempre vai buscar uma segurança, né? Uma segurança afetiva, segurança física, essa proteção, essa necessidade de estar segura, né? Bom, aqui eu estou segura dentro desse ambiente que o meu marido está construindo para nós. Isso é inconscientemente, eu quero me sentir segura que esse homem vai ser um bom pai, que esse homem vai ser um bom marido, que esse homem vai ser um provedor, que esse homem ele vai ele vai cuidar de mim. Esse é o fundamento básico que a mulher ela se movimenta por isso. O homem não. O homem ele se movimenta ele precisa ser útil para a mulher, ele precisa ser importante, ele precisa entender que ele tem uma utilidade dentro desse casamento, né? Bom, eu sou um homem suficiente para essa mulher. Só que o que acontece? Quando a mulher ela entra nesse lugar de cobrar e de querer mudar, qual é a leitura que esse homem está fazendo? Bom, do jeito que eu sou, não serve para ela, eu não sou suficiente, eu não sou um bom homem para ela. E isso aí é o erro mais silencioso que vai acontecendo aí nessa dinâmica. Isso vai adoecendo a relação num nível assim, ó, que esse homem ele vai perdendo interesse, ele não quer mais fazer nada para essa mulher, ele vai ficando naquele lugar de baixa autoestima, porque os homens eles são muito durões, eles não se mostram, mas o que no fundo eles querem? Eles querem ser eles querem ser acolhidos por aquela mulher, eles querem ser validados, valorizados, né? O que mais ele quer, assim, bom, eu tenho valor aqui dentro dessa relação, eu sou importante para ela, ela precisa de mim. E quando a mulher ela adota essa postura muito crítica, muito impositiva, muito de cobrança, como se nada do que ele fizesse é bom, isso vai
Isso é um sabotador oculto, sabe aquela coisa que vai acontecendo sem ninguém perceber e que isso vai boicotando, isso vai sabotando a relação, tá? Então, muita atenção com este comportamento, rainha. Né? Lembrando que aqui no canal falamos muito da jornada da rainha, por isso que eu chamo vocês de rainhas, né? Mulheres que conseguem se reposicionar aí no lugar delas, que são sábias, que têm uma autoestima elevada, que sabem se relacionar de um jeito saudável. Então a verdadeira rainha, ela não entra nesse papel de julgar e de cobrar. Muitas mulheres, assim, quem aí nunca viu numa rodinha de mulheres ou não participou, já deixa aqui nos comentários, aquele grupo de mulheres que conversam e que as conversas são sempre debochando do marido ou fazendo graça das coisas que os maridos fazem errado. Sabe aquela coisa assim, ah não, mas meu marido isso ele não faz direito e dá risada. Ah não, mas se eu for contar com meu marido para isso, eu não posso contar, e ficam rindo, ridicularizando. Isso é tão ruim, sabe? Isso é uma desonra, né? Isso é algo desrespeitoso, assim, que as mulheres elas vão com a própria boca prejudicando ali a relação e elas nem estão percebendo isso. Então, muito grave. Cuidem esse comportamento, mulheres. Não façam isso, né? E eu anotei aqui algumas coisas bem simples, né? É muito mais sobre eu tomar consciência o quanto isso prejudica, eu entender realmente as necessidades do meu marido, que ele precisa da minha validação, sim. Ele precisa se sentir importante, ele precisa se sentir homem o suficiente para mim, ele precisa se sentir valorizado nessa relação. Então esse é o primeiro movimento, eu preciso entender essas coisas, tá? E aqui eu anotei aqui dois passos, na verdade, muito simples de vocês colocarem em prática aí, para que vocês parem de cometer esse erro. Primeira coisa, simples, parem de criticar. Então, muita crítica, muita cobrança, isso vai massacrando esse homem, isso vai afastar o teu marido, isso vai acabar com o amor dele por ti. Isso é silencioso, sabe? Aquele desgaste. Então, para de fazer isso. Então, elogia mais. Cobra menos, você coloca um pouco mais no lugar dele e faz tu coisas para agradá-lo. Por quê? Porque naturalmente ele vai querer retribuir. E a segunda dica aqui, que fecha muito com essa primeira, fala mais sobre as tuas necessidades ao invés de criticar. Olha que importante isso aqui. Eu deixei para o final justamente para tu entender isso aqui. Fala mais sobre as tuas necessidades, como que eu tô me sentindo, como que eu me senti quando ele fez tal coisa. Olha, amor, isso aqui tu fez, me irritou, me ofendeu, me deixou chateada. Isso é uma forma muito mais sábia de colocar do que ao invés de criticar. Porque olha o dedinho apontado, porque tu faz isso, porque tu me expôs, tu falou tal coisa que me incomodou. Olha que importante. Quando tu começa a falar e tu aponta pra ti, quando tu começa a falar como tu tá te sentindo diante daquilo que ele fez, olha, amor, eu me senti mal, eu fiquei triste, eu me senti desvalorizada, eu me senti desrespeitada. Então, assim, eu quero te pedir que, assim, eu tô arrasada com o que tu fez, sabe? Mas eu só quero pedir que tu muda isso, nunca mais faz isso, não te comporta mais dessa maneira. Por exemplo, né? Tô dando aqui um exemplo. É totalmente diferente, por quê? Porque ele vai ver que ele te machucou. E um homem bem posicionado, um marido de verdade, ele nunca vai querer machucar a mulher dele. Então ele vai ficar super atento e dizer assim, nunca mais eu quero machucar ela, não quero fazer ela sofrer. Esse é o sentimento natural de um homem, pela esposa, pela mulher, pela família. Então isso é tão importante. Coloque em prática isso mais no teu relacionamento. Critica menos, aponta menos o dedo, para um pouco essa postura de ridicularizar ele, muitas vezes em tom de brincadeira. Não, mulher, não faz isso, isso não pode, mulher, sabe? Tem que eu não tenho aqui o efeito sonoro, tinha que botar aquele efeito sonoro da buzina. Tá errado, não critica, não ridiculariza, não fica fazendo chacota dele, não fica deixando ele se sentir menos. É o contrário, ele tem que se sentir mais, ele tem que se sentir valorizado, amado por ti.
ele tem que se sentir importante para ti. Aí as coisas começam a mudar, tá? E segunda coisa, óbvio, né? Fala mais sobre ti. Eu vou fazer um vídeo específico sobre comunicação, como que tu te comunica melhor. Mas em tese, tu vai aprender, mulher, pratica isso aí no teu dia a dia, a dizer pra ele como tu te sente com uma coisa que ele fez. Ao invés de apontar o dedo, tu traz pra ti a comunicação. Olha, amor, eu me senti dessa e dessa maneira. Tá? Então, assim, ó, isso é muito sério, isso é muito grave, não repete isso, porque eu não quero mais me sentir assim. Pronto, já é uma enorme mudança para te colocar em prática aí no teu relacionamento. E eu preciso saber a tua opinião sobre isso, e eu preciso que tu realmente, assim, ó, comente aqui o que tu acha disso, assim, e se tu já colocou isso em prática, como que foi. Porque isso realmente, assim, olha que eu tenho experiência nesse ponto aí com as minhas clientes e realmente muda a vida. Muda o relacionamento de você se tu conseguir colocar essas duas coisas simples, mas que dão trabalho, porque a gente vem ali no automático, então a gente precisa parar para pensar e decidir mudar. São duas coisas simples, mas que precisam do teu esforço aí para colocar em prática, mas que vai valer muito a pena, tá? Então comenta aqui embaixo, não te inscreve e não deixa de te inscrever no canal. Sim, eu preciso que tu colabore comigo também para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e que tá te ajudando aí de alguma forma, tá? Um beijo grande, até a próxima, e não deixa de comentar. Eu preciso muito te conhecer e saber um pouco mais de ti. Um beijo grande.